feche ela não, tá bom? Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 8, versículo 4. Lucas capítulo 8, versículo 4 em diante. Deus é bom. E o tempo todo. Não esquece disso não, viu? Não esqueça disso. Lucas capítulo 8, versículo 4. Quem achou? Amém? Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear, e enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isto, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Feche os seus olhos, mas não feche a Bíblia não. Senhor, obrigado por esse privilégio de estar em tua casa. Obrigado por essa oportunidade de te adorar. E aqui estamos reunidos em torno do nome de Jesus, te glorificando pela tua presença. E pedimos, Senhor, trate conosco, fale ao nosso coração. Nós precisamos da tua palavra na nossa vida. Amém. Amém. Podem sentar-se, amados. Amém. Irmãos, penso eu que a maioria aqui conhece essa passagem. E o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração desde ontem, tem tratado muito com a minha vida, porque já tem um tempinho, tenho, assim, refletido bastante sobre o quanto cada um de nós tem consciência do que significa e do que é a palavra de Deus. Sabe, quando vimos aqui essa passagem, o que o Senhor Jesus aqui, amados, a respeito dessa semente que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma das forças mais poderosas do universo, porque ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é força, a palavra de Deus é direção, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus salva, a palavra de Deus cura, é a palavra de Deus. Ela é tão especial e tremenda que a própria Bíblia, que é a palavra de Deus, vai dizer lá em Gênesis que tudo foi criado pelo poder da palavra. E disse Deus que haja luz e houve luz. Então, amados, a palavra de Deus é algo que, na verdade, é tudo que nós precisamos na nossa vida. A palavra de Deus, ela é o fortalecimento da nossa alma. Sem a palavra de Deus, o homem está perdido. Sem a palavra de Deus, a vida do homem não tem sentido. A palavra de Deus é um tesouro. A palavra de Deus é preciosa. Quem está entendendo isso? Jesus aqui fala nessa parábola a respeito do poder da palavra e meio que também explicando, porque já que ela é de tamanha preciosidade, por que muitas vezes essa palavra de Deus,
ela acaba não surtindo efeito na vida de algumas pessoas. De repente, a palavra de Deus é tudo isso, mas de repente estamos aqui num ambiente consagrado a Deus para adorar Jesus, amém? Aqui, e a palavra de Deus ela é ministrada aqui. A gente sobe nesse altar para trazer a palavra de Deus. E a intenção é que essa palavra de Deus, como ela própria diz, ela venha produzir aquilo que lhe apraz. A palavra de Deus cumpra aquilo que, na verdade, é o seu propósito. Mas por que não acontece? Por que em alguns casos parece que não funciona e em outros funciona? E aí Jesus pega aqui falando a respeito do comparativo de semente e dependendo de como e onde essa semente ela chega, ela pode frutificar ou não. Desde já, eu quero dizer aqui, em nome de Jesus, que essa igreja é uma boa terra. Você pode dizer para o seu irmão, irmão, você é boa terra, né? Posso crer nisso, pelo menos na fé, né? Boa terra. Mas vamos entender, amados, porque às vezes a terra pode não estar tão boa assim. E aqui ele vai falando a respeito dessas questões, sobre esses lugares que a semente anda caindo. Quem vai me ajudar a pregar? Versículo 12, ele começa a explicar. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não creiam e não sejam salvos. Primeiro ponto de reflexão aqui. Jesus fala do inimigo das nossas almas, que talvez, amados, um dos seus maiores trunfos nos últimos tempos seja fazer com que boa parte da humanidade creia que ele não existe. Ele existe sim. E ele conhece muito bem o poder da palavra de Deus na vida de um homem. E ele faz de tudo para roubar essa palavra. Porque sem a palavra de Deus o homem não crê e o homem é condenado. E ele vem para tirar a palavra de Deus da nossa vida. Ele tem algumas estratégias, especialidades que a gente tem que estar atento, ligado. Porque como um conhecedor da palavra, um sabedor dos seus efeitos, ele vai de encontro a isso para tentar, de todas as formas, impedir que a palavra de Deus alcance o nosso coração. Uma das coisas que ele gosta de fazer, ele gosta de usar a filha dele. Quem é a filha do diabo, pastor? Tira. Quando Jesus está falando lá com os fariseus, em João 8,44, ele diz assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. Sabe, amados? Ele faz com que essa mentira ela venha na vida da gente para que a gente realmente perca o sentido da palavra. Alguns ditos estudiosos, eruditos da palavra, alguns até teólogos de certas correntes de pensamento humanista, eles chegam a dizer assim: não, porque a Bíblia, ela em si não se pode levar no seu contexto, porque existem na Bíblia fábulas. Existem coisas ali que não foram bem assim. E muita gente, é verdade, é mesmo, né? Então ele faz com que, na verdade, a mentira, porque uma mentira contada muitas vezes, teoricamente dizem, ela acaba meio que se tornando uma verdade. Mas não é. Meu irmão, minha irmã, entenda isso. A Bíblia é a palavra de Deus.
A Bíblia, ela é a verdade. Mas o inimigo, ele trabalha com a mentira. Uma outra coisa, que ele é também especialista, é na distorção da palavra. Ele distorce para que se cumpra ali, sabe, a finalidade dele, ali o que ele quer fazer, sabe? Ele usa, mas para distorcer. Ele tentou fazer isso com o próprio Jesus. Olha o atrevimento. Quando ele vai tentar Jesus no deserto, lá em Lucas capítulo 4, versículo 9, o diabo o levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, para lhe guardarem com as mãos, e eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Ele vem com essa para cima de Jesus. Só que Jesus, como um conhecedor da palavra, da sua forma correta, ele disse: sim, mas está escrito também, não tentarás o Senhor vosso Deus. Porque, amados, ele tem feito com que muitas pessoas por aí distorçam a palavra, a fim de encontrarem na palavra respaldo para o que elas querem fazer da sua vida. Elas têm uma ideia, têm um pensamento e vão procurar tirar da palavra de Deus uma argumentação que favoreça o que ela quer e o que ela entende. O diabo faz isso. E infelizmente tem muita gente fazendo isso. E a consequência, a palavra não chega, Aninha. A palavra de Deus não chega, porque ela vem com a distorção. Ela vem com a impressão do entendimento do homem. Do entendimento do inimigo, que só pega o que lhe convém, que só quer tratar o que lhe convém ao seu querer e à sua vontade, para cumprir os seus propósitos. Essa é a estratégia dele. Qualquer semelhança com a nossa realidade não é mera coincidência, porque ele tem trabalhado forte em mentes e em corações, para distorcer a palavra. Um outro estratagema dele é o relativismo, filhote do iluminismo, né? Tudo é relativo, tipo assim, não é bem assim não. Não, missionário Daílson, não foi bem isso não, pode ajeitar, não foi isso. Ele usou esse argumento lá no Gênesis. Foi que Deus disse a Adão e Eva: olha aqui, presta atenção. Está vendo essa árvore aqui? É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês podem pegar do que vocês quiserem aqui no jardim, menos essa árvore. Porque no dia que vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. Entendido, Adão? Entendido, Eva? Sim, senhor. Aí vem ele, em Gênesis 3, 4, e disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que vocês dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. É aquela história assim, não tem nada demais não, não é bem assim não. O que é que tem a gente tomar umas cachaçinhas de vez em quando? O que é que tem? Ter relação antes do casamento, não tem nada demais não. Para que esperar casar? Está vendo isso aí não? Não é bem assim não. Amados, como a palavra tem sido roubada pelo diabo, muitas vezes na cara da gente. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Toma cuidado com isso. Cuidado, sabe, com a mentira. Cuidado com a distorção. Cuidado em relativizar as coisas. Isso foi muito bem profetizado por Paulo, irmãos. Paulo diz que nos últimos dias, a sã doutrina, conhecida também como palavra de Deus, ela ia causar comichão nos ouvidos de muita gente. Ela ia incomodar, ia dar gastura. Essa palavra não. E as pessoas iam atrás de líderes para si, para falarem aquilo que lhes agradava. O que está acontecendo hoje? Está incomodando.
Não foi isso que eu vim aqui ouvir não, pastor. Eu vou para ali porque ali é só vitória, ali é só milagre, ali é só conquista. E a palavra está onde? O diabo roubou. E estamos ouvindo palavras de homens, doutrinas de homens, porque o inimigo tem cumprido o seu papel. Mas aqui, como é uma terra boa, a gente está ligado nisso aí. Amém, amados? Me ajude a pregar. Qual foi a outra condição? Versículo 13. É o quê? São as que caíram sobre sobre o quê? As pedras, isso. Que povo é esse, pastor? São os que receberam a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da aprovação. Esse aqui, amados, eu falei isso aqui hoje. Rapaz, é assim, ó. Meu Deus, que palavra linda, George. Que palavra maravilhosa. Olha como está meu coração. Olha como eu estou arrepiado. Que palavra poderosa. Que palavra linda. Que palavra, rapaz. Jesus, misericórdia. Eita, que palavra abençoada. Emoção, irmão? Não. A palavra não é só para a gente deixar bonita, não. A palavra ela tem que chegar na nossa vida, nos impactar, a ponto de tomarmos decisões, a termos convicção do que Deus tem para a nossa vida. Porque a emoção não sustenta. O que sustenta é a aplicação da palavra. Emoção não é convicção. Quem não está firmado na palavra vai cair na hora da prova. Por que será que tanta gente está ali? Que palavra linda. O culto ontem foi maravilhoso ali. Aí vem uma peleja. Eu estou tão desanimado. Não vou para a igreja mais não. Não tem raiz. E não tem raiz, vai cair. Porque recebe numa emoção. O louvor tem que ser aquele louvor. Eu tenho que sentir a presença naquele louvor. Meu irmão, a gente precisa da palavra. Não se trata de emoção, não. Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato. Construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Por que cai? Porque não tem raiz. Porque está na emoção. No dia que for tudo como eu quero, Daniel, beleza. No dia quando as coisas me contrariarem, não está mais bom para mim. Abandona a palavra. Não permanece. Não tem sustentação. Cai. Na hora da aprovação já era. Quem está entendendo essa palavra? Ainda bem que aqui é terra boa. Está diminuindo. Amém? Qual é a outra condição? O 14. São as que caíram entre... Diga ao seu irmão, os espinhos, irmão. Cuidado com os espinhos, irmão. Pode dizer, cuidado com os espinhos, irmão. Quem são esses? São os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Tudo que esse mundo está aí oferecendo acaba sufocando a palavra de Deus no nosso coração. A gente começa assim, Aninha. Rapaz, eu estou preocupado. Eu tenho que trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso ganhar dinheiro porque eu ouvi dizer que o Corsa novo vai sair de novo. Vai sair o novo Corsa. Eu tenho que comprar um carro desse.
Eu tenho que comprar uma casa não sei aonde. Eu preciso ter isso. Eu tenho que comprar um celular daqueles que cozinha, que lava roupa, que faz um monte de coisa. Eu preciso de um negócio desse na minha vida. Eu preciso ter as coisas. Eu preciso ter tudo. Eu preciso conquistar. Eu preciso trabalhar. E isso aí vai surfar. Em algum lugar ficou a palavra. Em algum lugar a palavra se perdeu. Em algum lugar Deus se perdeu nessa história, Denho. Porque as preocupações da vida, as riquezas, os bens, tomam lugar da palavra. Irmãos, preste bem atenção. Se tem uma coisa que a Bíblia ela é perfeita. E Deus é perfeito. Quem crê que Deus é perfeito? Ele não está dizendo aqui que é errado. Ei, não é errado não você trabalhar para ter suas coisas, não. Diga para o seu irmão, trabalhe. Trabalhe, honre Deus. Deus vai lhe prosperar. Trabalhe. Mas escute, quem sabe o que está lá em Isaías 1,19? Tem crente aqui, Isaías 1,19? Se quiserdes e me ouvis, comereis o melhor dessa terra. É para nós, irmão. O problema é quando eu pego o melhor dessa terra e coloco no lugar de Deus. E coloco no lugar da palavra. Me preocupo em me acabar de trabalhar. Me preocupo em conquistar as coisas. Me preocupo em ter. E a palavra de Deus some do meu coração. 1 João 2,15. Deixa eu perguntar. Os crentes que dão glória a Deus vieram hoje para a igreja? Está tudo aí, graças a Deus. Pensei que não tinha vindo hoje. Aí. 1 João 2,15 diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Diz para o seu irmão, cuidado com os espinhos, irmão. Amém, amados? Isso é a palavra. E aí, diga assim, agora sou eu. Diga, agora sou eu. Depois de uma lapoada dessa, tem alguém vivo ainda aqui? Pronto. Agora sou eu. Versículo 15. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Somos nós. Ouve a palavra, um coração bom e generoso, retém a palavra e produz frutos com perseverança, com luta, com desafios, mas estão produzindo, porque essa palavra ficou no coração. E o reter a palavra é justamente guardar no coração e determinar obedecer essa palavra, que é o nosso desafio. Eu falei no início que a palavra de Deus ela é poderosa, ela faz milagres, ela faz maravilhas, ela é a palavra de Deus. Mas isso só acontece se de fato eu recebo essa palavra para a minha vida. Receber com um coração bom é receber a palavra de Deus em qualquer instância. Quando Deus alisa ou quando Deus dá porrada, eu recebo. Eu dou graças a Deus pela palavra. Davi disse o seguinte: para mim foi muito bom ter sido afligido, porque assim eu pude aprender a sua lei. Eu preciso que a palavra de Deus venha na minha vida e eu a receba. E eu faça com que ela produza, com que eu melhore a minha própria vida diante da presença dela em mim. E produzir fruto com perseverança é justamente o indicativo que é um desafio.
Por que você acha que tem tanta gente pelo meio do caminho, tem tanta gente pelas pedras e tem tanta gente pelos espinhos? Porque, de fato, receber a palavra, meu irmão, e viver a palavra, é só para quem é terra boa. E a terra boa tem que estar preparada para a peleja, para os desafios, para as lutas, para as renúncias. Porque seguir a palavra de Deus é o caminho. Porque é Cristo. Cristo é a palavra, diz a Bíblia. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra. Jesus é o verbo. E o que é que Jesus me pede? O que é que Jesus quer de mim? Ele quer que eu obedeça a sua palavra. Ele quer estar em mim. A palavra de Deus tem que estar na minha vida. O bonito costume dos nossos irmãos lá, dos judeus, né? Eles tinham isso de uma forma literal. É muito comum nas vestes de judeus, né, missionário Deus? Eles têm trechos da palavra costurados no peito, na roupa, pendurado. Porque eles queriam a palavra de Deus neles. Era um sentido ali do quanto eles entendiam o poder da palavra de Deus neles. Quem quer milagre na sua vida? Quem quer vitória na sua vida? Receba a palavra de Deus na tua vida. Vamos cumprir a palavra de Deus na nossa vida. João 14, 23. Tem alguém que ama Jesus aqui, não tem? Pronto. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos nele morada. Que sejamos um povo que ama a palavra de Deus, que busca a palavra de Deus, que dá valor à palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Então, me perdoe aqui, me desculpe a licença, a irmã Fernanda, né? A irmã Fernanda e seu esposo, como Guilherme. Olha só, eu vou usar como testemunho, irmã Fernanda, porque isso tocou muito meu coração. A gente tinha acabado o culto da Atalaia, aí a irmã Fernanda estava lá tirando foto assim da fachada da igreja. Aí ela fez: irmão, posso entrar? Disse: ô irmão, já acabou o culto. Ah, meu Deus, peguei o horário errado, eu estou aqui com meu esposo, a gente veio edição de Recife, Terra Boa, né? Lá. Mas a irmã estava na praia hoje e ela disse assim: eu preciso ouvir a palavra hoje. Eu quero ouvir a palavra de Deus hoje. Teve um problema, a irmã se internou hoje, não foi, irmã? Teve um mal-estar, tal, se recuperou. Ela disse: eu preciso procurar uma igreja hoje, porque eu preciso ouvir a palavra. Aí eu disse: acabou. A irmã disse: olha, eu estou indo lá para minha outra igreja. Aonde é? Rua Boneto 39. Vou avisar para o meu marido. Meu marido está vindo lá do shopping lá e a gente vai para lá. Esse amor, a palavra de Deus na vida de vocês é que faz a diferença. Que Deus abençoe vocês nessa nova etapa da vida de vocês. Que tudo seja confirmado pela palavra. E essa atitude diante de Deus conta muito. Enquanto muitos estão preocupados em curtir. Ei, você sabia que tem gente tirando férias da igreja? Tô cansado. Não vou ir para a igreja não. Eu vou para a praia. Eu vou para o shopping. Meu irmão! Sabe do que a gente precisa? Da palavra, irmão. Você sabe o que é que sustenta a nossa alma? É a palavra de Deus. A palavra de Deus, a gente tem que dar o devido valor para ela. A gente tem que tomar cuidado, porque as pedras, os espinhos, estão tudo aí, ó. O encardido está tão aí jogando. Porque a tendência é que quanto mais distante da palavra a gente ficar, mais fraco também vamos ficar. E mais vulneráveis a gente vai ficar para o que o mundo tem que oferecer, ou para aquilo que o nosso coração quer. Porque o coração do homem é enganoso. Só a palavra de Deus vai dar o sentido para a nossa vida. Só a palavra de Deus vai conter aquilo que a gente precisa. E eu tenho que amar essa palavra. Quem me conhece aqui sabe da minha briga que é
com os missionários aqui, irmão. A gente só prega a palavra. A gente não está aqui para falar de doutrina de homem, não. Pelo amor de Deus. Porque entendemos que é dessa palavra que a nossa alma precisa. Porque a palavra é Cristo. A palavra é o Senhor Jesus. A palavra é o verbo que vem até nós. E esse verbo, esse verbo tem que entrar na minha vida. Tem que alimentar a minha alma. Eu encontro a força que eu preciso na palavra de Deus. Está cansado? Eu também estou cansado. Mas Jesus renova as nossas forças. Quem não está cansado? Quem não tem suas lutas? Todos nós temos. Mas a gente não pode nunca perder o desejo de buscar e querer a palavra de Deus.